De acordo com, agora pensando em hábitos gerais, aqui eu selecionei um texto desses autores Monteiro e Cannon. Eles escreveram um artigo que chama O Impacto das Grandes Companhias Alimentares Transnacionais, no Sul, uma visão do Brasil. E eles vão falar que os hábitos alimentares brasileiros são uma influência combinada dos hábitos dos povos indígenas, dos colonizadores portugueses, dos povos africanos escravizados, de outros imigrantes que vieram para cá e dos descendentes desses povos todos. É claro que, novamente, a gente não pode ser ingênuo de pensar que essa influência, essa combinação aconteceu de forma harmoniosa, ou bonitinha, maravilhosa. Não, aconteceu na base de muita exploração, né? Exploração que continua acontecendo, infelizmente. Inclusive pelo desdém e pelo projeto de certos governos, né? Então, o que a gente pode perceber a partir dessas influências, de acordo com esses autores? Eles falam, olha, no Brasil você vai encontrar alimentos básicos minimamente processados, incluindo arroz, uma variedade de feijões e mandioca. Aqui a gente tem 3 alimentos que são de sabor doce. Então, madura raça. Esses seriam a base das refeições diárias. Então, a gente está de acordo com a Ayurveda a usar esses alimentos como a base da refeição. Vários métodos de preparação são usados. Existe adição de óleos, snigdha. O que é snigdha? Snigdha é a untuosidade, ou seja, o Ayurveda recomenda que a comida seja untuosa. A comida não pode ser seca, senão você não vai digerir bem. Então, a gente usa elementos para aumentar a untuosidade. Novamente, eu não estou querendo dizer aqui que qualquer óleo é bom, que você deve pôr qualquer óleo na comida. Não é isso. Que você deve virar o óleo em cima do prato. Não é isso. Mas sim que a untuosidade é um requisito para a boa digestão. Os autores também relatam que há uso de sementes, de folhas, ervas e especiarias. As especiarias, como eu falei, para um efeito aperitivo e digestivo. É isso que significa Dipana e Pachana, aperitivo e digestivo. O trigo não é nativo do Brasil e produtos do trigo processado, pães, bolos, biscoitos, teriam acompanhado a imigração relativamente recente de pessoas da região mediterrânea para estados mais meridionais do Brasil. E nacionalmente eles eram incomuns até cerca de metade do século XX. Então o trigo teria vindo depois, como um alimento mais comum no nosso país. Ainda de acordo com os mesmos autores, a quantidade de carnes, peixes e outros produtos animais em dietas brasileiras depende da disponibilidade, do preço e da faixa de renda. No passado, esses alimentos eram geralmente consumidos apenas em pequenas quantidades no dia a dia, comida predominantemente lagru, ou seja, esses alimentos, as carnes, são pesadas para digestão. E o Ayurveda propõe que a nossa refeição seja predominantemente leve, lagru. Então, obviamente, um item pesado como carne não deve ser consumido em uma quantidade muito grande, certo? Então, essa ideia de comer em pequenas quantidades está de acordo com a recomendação do Ayurveda, de que a comida deve ser predominantemente lagru, ou seja, leve. E em grandes quantidades, esses alimentos apareceriam somente como parte de banquete, ocasiões especiais. Os autores também perceberam que é muito comum refeições preparadas e comidas pela família em casa, e assim o hábito de comer juntos permanece uma parte integral do estilo de vida brasileiro, apesar de intensas pressões, que incluem a propaganda onipresente na TV e na internet, desenhada para transformar os hábitos de comer e beber em um constante beliscar individual. Apesar disso, o consumo de bebidas e comidas
ainda não é deslocado e isolado da família e da vida social no Brasil. É claro que a gente encontra de tudo, né? Então a gente não está querendo aqui hoje descrever o jeito que todo mundo come, é impossível, né? Então ninguém se sinta mal representado nessa minha fala de hoje, por favor, porque não é minha ideia descrever absolutamente todo brasileiro, que seria impossível, mas sim observar tendências e o que a gente pode nessas tendências relacionar com a Ayurveda. De acordo com esse trabalho de Rafael Claro, Renata Levi e Carlos Monteiro, esse trabalho chamava Padrões de Aquisição de Comida em Casas Brasileiras e Fatores Associados, um estudo populacional. Então, nesse trabalho, eles analisaram mais de 48 mil casas e perceberam 2 padrões de aquisição de alimentos. O primeiro que eles chamaram dual. Então, eles observaram essas casas aqui no Brasil, claro, né? 48 mil casas analisadas do Brasil. 2 padrões de alimentação. O primeiro, que chamaram de dual, caracterizado por laticínios, frutas, suco de frutas, até aí parece legal, né? Legumes. Aí tem carne processada, e carne processada é tipo, pode ser presunto, mortadela, essas coisas, né? Refrigerantes, doces, pães e margarina, e por correlações inversas com alimentos brasileiros básicos. Então esse era um padrão, que eles chamaram de dual, né? O padrão que tem pão com mortadela, guaraná, mas tem também fruta, tem também suco de fruta e tal. O outro padrão, chamado tradicional pelos autores, foi caracterizado por arroz, feijão, mandioca, farinha, leite, açúcar. E aqui nesse padrão tradicional a gente percebe bem evidente uma predominância de madura raça, ou seja, do sabor doce, novamente. Então, essa correlação desses autores está também parecida com a correlação que a gente está tentando estabelecer aqui. Questões de classe social, nível financeiro, educação e urbanização parecem influenciar essas preferências. E os autores dizem, a ausência de um padrão coerente de consciência da saúde em nosso estudo pode indicar que as escolhas de seleção de alimentos no Brasil não estão sendo movidas por preocupações de saúde, mas por tradição, custo, palatabilidade e até mesmo a propaganda. Os autores também vão dizer o seguinte, o padrão dual, ou esse não tradicional, né, aqui descrito, semelhante a outros estudos, como mexicanos americanos, britânicos e havaianos, então eles estão dizendo que eles encontraram algo parecido nesses outros países, esse tipo de padrão. Sugere um alto risco para doenças crônicas em parte da população brasileira. Alta disponibilidade de doces, biscoitos, refrigerantes e carnes processadas, então entenda, presunto, mortadela, essas coisas, né, etc. Foi observada no padrão dual, responsável por quase 1/3 da variabilidade em nossa amostra, apesar dos gastos com frutas e legumes que foram observados nesse padrão. O padrão tradicional apresentou altas correlações com os 2 alimentos que compõem um dos pratos mais comuns no Brasil, arroz e feijão, também considerados um prato saudável, cuja ingestão é promovida pelo Ministério de Saúde no Brasil. Então, novamente, essa relação entre o que é tradicional e o que é saudável. De fato, no Ayurveda, se promove esse tipo de alimentos com predominância do sabor doce, e aqui vale a pena a gente ressaltar, alimentos in natura ou minimamente processados, né? Diferente do presunto, que não é um alimento in natura, diferente do refrigerante, que com certeza também não é um alimento in natura, né? Então esse padrão tradicional seria, de certa forma, provavelmente poderia ser associado a hábitos saudáveis e aquilo que o Ayurveda promove. Gostou do vídeo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo 2 dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê!